Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 82ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da Legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, senhor presidente, vereador Eric Musso, senhores vereadores, vereadora Mônica, público presente, bem como a todos aqueles que nos assistem pela rede mundial de computadores. Uma boa noite a todos. Ata da 81ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da Legislatura 2013-2016, realizada no dia 29 de outubro de 2014, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Eric Cabral Musso. Aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adeir Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, Fábio Machado, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Brueto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Cose, deixando de comparecer o vereador Fábio Neto da Silva. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. A primeira secretária fez a leitura constante do pequeno expediente. O vereador Lúcio Zanol apresentou o requerimento solicitando informação à Secretaria de Educação, que, colocado em discussão e votação, foi aprovado. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Fábio Machado, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Renato Pereira Sobrinho e Lúcio Zanol. Na fase das lideranças, nenhum vereador lido e fez uso da palavra. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. Em primeiro turno, foram aprovados projetos de lei número 18 de 2014, com substitutivo, e 36 de 2014, com substitutivo, ambos do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. O projeto de lei número 38 de 2014, de autoria do Poder Executivo, foi aprovada a retirada de pauta, a pedido do vereador Gênison Rampinelli Leco. Em segundo turno, foi aprovado o projeto de lei número 54 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com a emenda supressiva apresentada nos termos do artigo 111, parágrafo 2º do Regimento Interno, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, fizeram uso da palavra os vereadores Gênison Rampinelli Leco, Paulo Sérgio da Silva Neres, Lúcio Zanol e Fábio Machado. Nos termos do artigo 176 do Regimento Interno, se inscreveram para o uso da tribuna popular os senhores Gessimar Manola, que não compareceu, Ettore Selvatici Cavalieri, que fez uso, cujo assunto foi relacionado à Fundação Hospital Maternidade São Camilo, e Midian da Silva Vieira, cujo tema foi doação de área de terra da municipalidade para o Estado, para a construção de quadra poliesportiva, para atender a escola Dílio Penedo. Após a abordagem dos temas, foi franqueada a palavra aos líderes de partido e demais vereadores. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração da presente ata, que, após lida e aprovada,
segue assinada em tempo. A 80ª sessão ordinária foi realizada sob a presidência do vereador Romildo Broeto, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno. Colocado em discussão. Senhor presidente, consta a 80ª sessão presidida pelo vereador Romildo, mas a outra ata também constava isso. Exatamente, essa ata é da 81ª, né? Sim, a 81ª foi por Vossa Excelência. Isso. Então fica ratificada a ata sob a observação do vereador Fábio Machado, de que na ata anterior já tinha sido registrado a sessão presidida pelo vereador Romildo Broeto, contando com a minha ausência naquela ocasião. Então, não havendo mais discussão, declaro aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Convido a primeira secretária a fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite a todos, público presente, colegas vereadores, Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 3 de outubro de 2014. Comunicados 279337 a 279339 de 2014. Favorecido, Prefeitura Municipal de Aracruz, no valor de R$ 777.522,12. Palavra, presidente. Vereador Fábio Neto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, submeto ao plenário um requerimento. Considerando que o planejamento ambiental de bacias hidrográficas constitui um importante instrumento para o gerenciamento de recursos hídricos, considerando que o planejamento ambiental em bacias hidrográficas pode contribuir para subsidiar a elaboração dos planos de recursos hídricos e também o estabelecimento de políticas públicas municipais, estaduais e da União que garantam a gestão e proteção da água em sua área de atuação, bem como sua disponibilidade em quantidade e qualidade para múltiplos usos, manutenção de ciclos naturais e a vida em todas as suas formas. Considerando a crescente pressão sobre os recursos de água doce causado pelo aumento da demanda, pelo desperdício e progressiva poluição em nível planetário, tema de profunda preocupação, ao ponto de ser considerado como problema-chave do século XXI, significando ser necessário o desenvolvimento de uma política bem-sucedida de gerenciamento de recursos hídricos, de modo a que estes satisfaçam, sem impactar negativamente a natureza, as necessidades sociais em consonância com o suporte para o ordenamento territorial e ambiental, considerando que prescreve o artigo 107, parágrafos 1º, 2º e 3º da Resolução nº 492 de 90, combinado com o artigo 22, inciso 21 da Lei Orgânica Municipal, vem muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, no prazo estabelecido nos artigos 55, inciso 22, com as advertências do artigo 53, incisos 1 e 2, ambos da Lei Orgânica, que preste as seguintes informações. Sabemos que o município de Aracruz está em franco desenvolvimento econômico e social. Na seara do meio ambiente, está se preparando para tratar de questões tão peculiares como planejamento ambiental para o devido aproveitamento dos recursos hídricos. Temos alguns programas especiais. Como a Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz levará em conta a capacidade dos recursos hídricos do nosso município em cada licença ambiental expedida para os empreendedores que aqui se instalam. Com a expansão das áreas industriais e de grandes projetos chegando ao nosso município, como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente está fiscalizando os referidos estudos hidrogeológicos concernentes à utilização das águas subterrâneas para a devida avaliação das nossas reservas e do potencial dos recursos hídricos de nossa cidade. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente possui algum programa permanente de preservação e conservação das nossas águas subterrâneas? Se afirmativa, quais são? Qual é a medida ou ação que a SEMAN possui para o devido uso racional dos recursos hídricos em nosso município de Aracruz? Aracruz, 3 de novembro de 14, Fábio Neto da Silva, vereador PR. Pedido de Vossa Excelência regimental, submeto ao plenário. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento de Vossa Excelência, será encaminhado ao Executivo Municipal. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Fábio Neto. A considerar que nós já estamos no mês de novembro e Vossa Excelência é o último período da presidência desta casa, então, invocando o artigo 7º, gostaria que Vossa Excelência informasse o vereador de que forma vai ser o processo, né, de escolha da nova mesa diretora, porque nosso regimento não fala
com relação às inscrições das chapas que podem concorrer à mesa diretora à presidência. Então, se o senhor pudesse dar um esclarecimento de vereador, hoje ou se não for possível hoje, mas de outra oportunidade, como é que vai ser a formatação desse processo eleitoral? Ok. Na verdade, respondendo ao vereador Fábio Neto, o processo eleitoral da Câmara, seja ele municipal, enfim, ele é ocorrido toda a última sessão do ano, né? Então, no caso, a eleição da Câmara de Aracruz vai ser no dia 22 de dezembro, que vai ser a última sessão ordinária que nós vamos ter. De praxe, as inscrições das chapas, que devem ocorrer com 4 nomes, o presidente, o vice-presidente, o primeiro e o segundo secretário, respectivamente, ele, até então, ele é destinado até o momentos antes da sessão, a apresentação das chapas, né? Mas, se não tiver isso explícito no regimento, nós podemos, então, se for de comum acordo de todos os vereadores, de identificar um critério que a gente identifique as chapas 48 horas antes do pleito, 72 horas, enfim. Mas, se não tiver isso, nós temos que regulamentar isso. Ele não está regulamentado. A regulamentação hoje é de que seja entregue até momentos antes da eleição. Não é isso? Agora, se tiver alguma outra regulamentação, se for de comum acordo dos nobres vereadores e vereadoras, aí passa por um estudo nosso, uma apresentação e aprovação em plenário para ter essa regulamentação. Muito obrigado, senhor presidente. O grande expediente, então, que passamos agora de 60 minutos, com a palavra o vereador Leco. Pelo tempo de 20 minutos, já que temos 3 vereadores inscritos. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, boa noite, público presente. Gostaria de fazer uso da tribuna nesse momento para trazer uma mensagem de solidariedade do nosso prefeito municipal, Marcelo Coelho, em relação às famílias que foram vítimas. Graças a Deus, não tivemos perdas de vidas, mas transtornos causados nessa última semana, mais precisamente na última quinta-feira, em relação a um fenômeno natural que, na verdade, ninguém previa. Esse fenômeno, até mesmo os meteorologistas, eles conseguiram identificar no período muito curto de tempo, só que a proporção da tromba d'água foi muito grande e que ninguém esperava que fosse vir de forma, no período tão curto, de forma tão bruta e avassaladora. Quero também trazer aqui a mensagem do nosso prefeito aos vereadores, a todos os vereadores que se empenharam nesse momento de dor, de sofrimento, aos nossos munícipes, dos nossos munícipes, e quero aqui registrar em especial a comunidade de Guaraná, onde o vereador Paim atuou de forma brilhante e o prefeito parabeniza a sua atuação, o seu empenho, ele que esteve junto com o senhor naquela comunidade. Ao vereador Eric Musso, nosso presidente dessa Casa de Leis, também foi brilhante no apoio à comunidade do Sauê, e o nosso vice-presidente, o vereador Romildo Brueto, que também foi exemplar, não mediu esforços para estar cuidando, diminuindo um pouco o sofrimento dessas famílias. Então fica aqui o agradecimento a todos, mas de forma especial aos 3 que estiveram ali de forma direta, atuando, acalmando, diminuindo um pouco a dor dessas pessoas que perderam bens materiais e que, se Deus quiser, em breve poderão recuperar. E a administração não está medindo esforços no que diz respeito à alimentação, remédios e cuidado em relação ao abrigo para essas pessoas que foram vítimas desse fenômeno natural nessa última semana, que nos pegou a todos de surpresa. Por hoje é só. Muito obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência concede a parte, por gentileza. Claro, fique à vontade, vereador. Eu ouço com atenção a fala do senhor e gostaria também que o que o governo pode informar esta casa
com relação às ações preventivas que estão sendo executadas, tendo em vista para que esses problemas naturais, lógico, nessa gravidade, venham, pelo menos, evitar, né, esse volume grande de prejuízo. Me lembro muito bem, senhor vereador, que nós tivemos a nossa comissão de defesa do cidadão. Há 2 meses, convidamos o secretário de Obras, secretário de Infraestrutura e representantes do meio ambiente e com o coordenador de Defesa Civil, justamente para que eles nos dissessem o que está sendo feito, o que foi feito, o que está sendo planejado. Com tristeza desse vereador, tenho certeza dos demais vereadores que participaram, ficou bem dito, claro e consignado em ata, até nós temos a cópia, que nada foi feito. Nada foi feito no concerne prevenção. Especificamente em Guaraná, com relação ao rio, que nós sabemos muito bem que ali é justamente onde que aquela água, aquele volume de água pode ser desembocado. Então, a questão do rio é porque ele está assoreado e está se afunilando no final do rio, próximo, né, depois final de Guaraná. Então, a comunidade esteve presente e o próprio coordenador nos disse que aquela oportunidade que nada tinha sido feito até aquele momento. Então, gostaria que o Executivo tivesse essa cautela, essa atenção, justamente para essas questões. Nós temos também os problemas dos bueiros. Também perguntei ao coordenador, o secretário de Infraestrutura, quantos bueiros nós temos em Aracruz, e ele não soube responder. E quantos bueiros tinham sido limpos, pelo menos tirados aqui, porque nós sabemos que tem o volume de areia, que está assoreando também a rede pluvial. Então, fica esse pedido deste vereador para que o Executivo também tivesse essa cautela e já fizesse esses projetos, os programas necessários para evitar esse dano. Nós sabemos que a água pode aparecer de qualquer momento, mas pelo menos a vazão que ela seja num tempo maior, né? Que não fica esse problema maior para as comunidades. Então, essa é a mensagem que eu também peço à Vossa Excelência, que leva o Executivo, que tenha um plano, um programa de prevenção eficaz, porque até agora nada foi feito. Isso dito pelo secretário de Infraestrutura, coordenador de Defesa Civil e representantes do Secretaria de Obras. Fica só esse meu pedido. Uma parte, vereador Leco, À vontade, entrando também um pouco na seara da fala do vereador Fábio Neto, como sempre, muito coerente e dedicado no trabalho que faz na Câmara, e parabenizar o vereador pela fala, na verdade, a fala de preocupação de todos nós. Nós, independente da questão política partidária e das divergências de ideologias, nesse momento é o momento da gente focar no ser humano e tenho certeza que esse é o intuito de todos nós. Então, o trabalho de prevenção ele é fundamental naquilo que o vereador Fábio Neto levantou as questões de como que estão as limpezas, de como que está o desassoreamento, de como que está talvez a dragagem, se assim o meio ambiente entender que deva fazer, mas nós também não podemos nos furtar e esquecer de que nós vivemos um fato atípico. Nós tivemos uma chuva de 384 milímetros em 4 horas. 384 milímetros, às vezes a gente acha o que é milímetro. É você pegar 1 metro quadrado e jogar 380 litros dentro. É a mesma coisa de você pegar uma pia que tem um sifão, uma vazão de 10 centímetros e jogar um balde, uma bacia de 200 litros em cima. Então vai transbordar. Mas isso não quer dizer de que nós não devemos ter medidas preventivas, porque mais chuvas virão, nós estamos no momento de chuva, nós vamos pegar um momento mais conturbado ainda, porque o solo, o lençol freático até então estava seco, então a absorção foi talvez mais rápida, mas hoje Santa Cruz, Guaraná, Sauê, enfim, está com o lençol freático encharcado, então talvez se tiver uma chuva até de menor densidade, o estrago pode ser até maior. Então fica aqui a nossa fala de parabenizar as ações imediatistas, a minha fala no caso, que a Secretaria de Ação Social agiu de forma rápida, a Secretaria de Habitação e Defesa Civil agiu de forma rápida, a Secretaria de Saúde, mas de forma imediatista de apagar incêndio. E o que o vereador Fábio, o que o vereador Eric Musso agora também reforça, é de que a gente possa fazer um trabalho de prevenção e tentar minimizar os impactos das próximas chuvas que virão. Na realidade, obrigado. senhor presidente, o senhor pode ter certeza que o bloco de oposição ele tem responsabilidade. Tudo que nós estamos pedindo, até mesmo esse requerimento que eu acabo de formular esta casa, que foi aprovado pelos vereadores, é justamente isso. Nós temos que trabalhar a prevenção, nós temos que trabalhar pensando no município há 30, 40, 50 anos. Não podemos ficar esperando a coisa acontecer para poder trabalhar no imediato. Não, temos que trabalhar prevenindo. Então, senhor, Vossa Excelência pode ter certeza disso. A oposição ela é muito responsável, ela tem consciência do que nós podemos requerer, nós podemos reivindicar e ir mostrando ao Executivo que é possível fazê-lo. Então, só pode ter certeza que isso. Me lembro muito bem na quarta-feira, quando, no ápice daquela chuva, me desloquei até o Segato,
Ali tem um imóvel que está sendo, foi edificado um muro, que a água não consegue ter seu curso normal. Quer dizer, já existe 2 anos o projeto para desapropriar aquele lote ali, que não foi feito até hoje. E a minha surpresa foi quando eu estava na residência lá, também solidário, foi que um óleo combustível estava retornando das galerias pluviais. Então, quer dizer, naquela região nós temos a prefeitura, nós temos oficinas mecânicas, nós temos posto de gasolina. Então, quer dizer, um crime ambiental está ocorrendo também naquela comunidade. Então, quer dizer, ficou um prejuízo muito grande para aquelas residências ali daquela comunidade do Segato ali. Então, só pode ter certeza que toda vez da nossa interferência, tanto a minha como dos vereadores de oposição, são com o intuito de ajudar o município. E se me permite uma parte também, vereador Leco, o vereador Paim, ele esteve comigo lá em Guaraná, meados mais ou menos do ano passado, onde ali na Gabriel Pandolfi, perto da padaria do senhorio Debrando, naquela parte ali, ao lado daquela loja de móveis, aquilo é um valão onde a água escorre sentido Linhares, da direita para a esquerda, vai para o rio. Né? Tem uma represa mais acima e depois ela pega um local ali onde precisa ser aberto, de repente, uma área de servidão e onde tenha que se fazer alguma coisa ali. E o que aconteceu agora, eu também estive em Guaraná e eu também, no dia que choveu à noite, fiquei lá até quase meia-noite e no sábado retornei, fiquei praticamente o dia todo lá, também tentando ajudar. E eu digo da seguinte forma, ali é necessário fazer alguma coisa. E na ocasião, estava lá conosco o secretário de obras, tinham mais pessoas ali, e foram tiradas fotos e tudo mais. E em questão de prevenção, nesta chuva, Vossa Excelência esteve lá também, que eu conversei com alguns moradores, e disseram que Vossa Excelência também esteve lá. O que nós vimos lá, tenho certeza que Vossa Excelência viu também, foi que o local estava tomado por bananeiras. Ou seja, nem a limpeza daquilo foi feito. Então, questão de prevenção, é preciso ter cuidado, sim. Então, fica aqui o pedido também deste vereador, vereador Leco, que possa levar ao Executivo essa preocupação que é minha, que é de todos nós, que é também do vereador Paim, que esteve junto lá e já cobrou isso, eu sei que já cobrou, que faça, de fato, uma drenagem ali, porque realmente 384 milímetros em 4 horas é coisa absurda, né? Mas, se chover 100 milímetros, vai gerar o mesmo transtorno, pode acreditar, se continuar do jeito que está. Então, fica aqui o pedido que você olhe com carinho ali também. A parte, vereador? Claro. Boa noite, vereadores, público presente. Em relação à questão do rio Ribeirão, né, o rio Araraquara, na verdade, em Guaraná, logo após as chuvas de dezembro, eu estive lá com a Naciene, com o Almir Viana e com o pessoal do IDAF e com o meio ambiente. E também acompanhado de alguns produtores rurais que são proprietários daquelas propriedades que passam beirando aquele rio. Uhum. Por quê? Porque a partir da hora que você vai entrar com a dragagem, ou seja, uma limpeza, você vai ocupar o solo pertencente dessas pessoas. Então, por isso a importância de levar também eles. E não é tão fácil você, hoje, ter acesso às questões ambientais, licenciamentos, e entrar de um dia para o outro em um rio, principalmente um rio que abastece uma comunidade tão importante como a de Guaraná. Mas, mesmo assim, tenho certeza que já está sendo trabalhado, né? Inclusive, levei a Naciene naquele momento, porque a Naciene resolveu partes importantes de Ibiraçu, tanto que com essas chuvas, quando Ibiraçu ficava embaixo de água, hoje já não teve problema, como nós tivemos em Aracruz, né? Verdade. Então, tenho certeza que já está sendo trabalhado, foram feitas pequenas ações, tem que haver também uma parceria com a Eco 101, responsável pelo A101, por quê? Porque não adianta também você limpar um rio que hoje dá 2 metros, e embaixo da ponte, que todo esse fluxo de água passa, que dá 2 metros, você leva aquele rio para 4, 5 metros, para facilitar a água passar. Mas se você não ampliar essa ponte, que não é de responsabilidade do município, é da DENIT, do Eco 101, não adianta, você vai fazer um funil, vai continuar uma barragem. Então, eu acho que tem que caminhar junto, em relação à Eco 101, o DENIT, junto com o município. Claro. Em relação aos bueiros, os bueiros, posso falar que o caminhão torpedo trabalhou em todos os bueiros, porque eu acompanhei. Não estou falando que me falaram, eu acompanhei, estive junto, e na nossa página está lá relatado toda a nossa matéria.
em relação a esse caminhão torpedo desobstruindo. desobstruindo. O senhor me concede uma parte, vereador? Sim, claro. Tenho o maior respeito, carinho, senhor. Eu não vou trazer uma informação aqui mentirosa. Por exemplo, na quarta-feira, na rua do vereador Paulo Neres, parecia uma piscina. Então, ali nós temos 6 bueiros. Foram indicações até deste vereador a limpeza daqueles bueiros. Estou citando como exemplo que eu passei até a portaria para ver o final daquele valão do Segato. Ali a água estava quase na porta do meu carro. Já estava entrando na casa das pessoas. Então, não foram todos os bueiros prefeitos. E na reunião que foi feita aqui, senhor vereador, o próprio responsável pela manutenção desses bueiros disse que não sabe nem quantos tinha, nem quantos ele limpou. Eu estou falando, senhor vereador, de Guaraná. Eu não entrei no mérito de Bela Então não foram todos. Então não foram todos de Guaraná, porque foi o lugar onde teve danos maiores e onde eu estava presente. Onde eu estou falando é de Guaraná. E Guaraná eu posso falar que foram todos limpos 100%. Uma chuva que esteve como essa, no morro, que não é lá na Baixada, que não tem nada a ver com o rio, teve grandes prejuízos, por sinal, muito mais prejuízo do que na beira do valão. Com certeza. Me permite uma parte, vereador? Vai. Sim, sim. Se me permite, vereador Lúcio, passar na sua frente? Claro, vereador, fica à vontade. Só para informação, a família Burline, eu estive com ela e ela falou, Rosane, dessa vez a água não veio pelo rio. Nós tivemos que quebrar o muro da nossa casa, que a água veio pela frente, para a água descer para o rio. A água todinha entrou pela frente, não foi, geralmente enche o rio alaga as casas. Foi o contrário dessa vez. E a nossa enchente, né, lembrando de dezembro, foram 15 dias de chuva, choveu 900 e poucos milímetros de água em 15 dias de chuva. Agora choveu em 3, 4 horas, 384 milímetros. Né? Em Santa Rosa mesmo, passando a pessoas que moram lá há mais de 80 anos, nunca viu aquilo, a água passou por cima da ponte de cimento de Santa Rosa. Então, coisa assim, realmente que a gente não teve oportunidade, eu acho que uma coisa natural, mas que ninguém esperava tamanha quantidade de água em tão pouco tempo. Pois é, o que eu ia dizer, só mais um minutinho, vereador, o que eu ia dizer era exatamente isso, vereadora, e eu pergunto ao vereador Paim se foi feito antes essa limpeza ou após a chuva? Após as chuvas de dezembro. Após as chuvas de dezembro. Após a chuva de dezembro, pode ter sido em janeiro, então já assoreou demais. Tá bom. Ok, vereador Beto, com vontade. Boa noite a todos. Pode ter sido depois de dezembro, mas também pode ser um mês atrás também, né, a limpeza. Eu fico sendo preocupado, na realidade, porque o que aconteceu, por exemplo, em Guaraná, aconteceu em Santa Cruz, no Sauê, enfim, em toda a Aracruz. Graças a Deus, Jacupema foi mais amena a chuva, mas eu acredito que deve ter chovido aí uns 150, no total uns 200 milímetros. Mas eu fico assim preocupado também que nós aqui, tanto eu quanto o vereador da ADI, o vereador Lúcio, também já questionamos a respeito daqueles trabalhos do manilhamento lá na rua, no bairro Santa Rita. E eu fico assim um pouco preocupado, porque se der uma chuva rápida, 200 milímetros, 300 milímetros dessa forma, cair naquela situação lá também, eu tenho certeza que vai ser coisa muito difícil para resolver. Então, fico assim, super preocupado e espero que a empresa que está fazendo os trabalhos lá, que ainda não entregou a obra, que ela possa rever o que está fazendo lá e tenta melhorar o máximo para que isso não possa acontecer. Dessa vez passou em branco, mas quem sabe na próxima nós não vamos ter a mesma sorte. Entendeu? Muito obrigado. Obrigado pela parte, tá, vereador Leco? Ok, vereador Lúcio. Muito cordial. Joia. Só para finalizar, senhor presidente, quero dizer que a administração não irá medir esforços para prevenir certas catástrofes. A gente tem que lembrar que esse foi um fenômeno atípico, mas vem aí os meses de dezembro e janeiro e o alerta está ligado. Sabendo dessa situação, a Defesa Civil Municipal já está se equipando com barcos, com equipamentos ali para dar um suporte no resgate, numa ajuda mais rápida para os moradores, mas vamos torcer e pedir a Deus que não venha, né, essas chuvas aí que vieram no ano passado e que a gente possa melhorar cada dia mais em questão de prevenção, fazer a nossa parte enquanto executivo, mas também o cidadão, aí o vereador Paim disse muito bem, parceria com a iniciativa privada, mas, acima de tudo, nós, enquanto seres humanos, cada um de nós, fazermos a nossa parte, eu não tenho dúvida que as coisas irão aí melhorar para todo mundo.
Por hoje é só, senhor presidente. Vereador Fique à Leco, vontade. permite uma vereador parte? Milton, claro. Quero aproveitar o ensejo, cumprimentar o nosso presidente, os colegas vereadores, público presente, e agradecer ali, vereador Leco, os moradores de Sauê, em especial onde eu e o vereador Eric, nosso presidente, esteve bastante presente todos os dias, e dizer como aquele povo foi acolhedor com aquelas pessoas necessitadas naquele momento. As pessoas ali foram abrigadas na escola, foram abrigadas nas igrejas, sem ver denominação, foram abrigadas até em residências. Tivemos ontem na Casa do Ceará, onde abriga, se eu não me engano, 30 pessoas na casa de um cidadão onde não foi atingida. Entendeu? Isso mostra a humanidade, isso mostra o lado bom do ser humano. Né? Então, parabenizar os moradores ali do Sauê, parabenizar os comerciantes ali locais e adjacências ali, Coqueiral, Barra do Saí, onde também contribuíram, loja maçônica, enfim, outras igrejas ali do bairro Coqueiral, o comércio, que tanto ajudaram aqueles moradores ali com alimento, com café da manhã, com colchões, com cobertores, com água mineral, né? Então, a gente acompanhou lá esses 3 dias difíceis para a comunidade, para o município, para todos nós, mas a gente viu ali o carinho daquelas pessoas, não com nós, mas sim com o próximo, e isso fortalece, isso nos dá vontade a cada dia ajudar mais, o qual é nossa obrigação, né? Destacar também o nosso secretário o secretário de Habitação, que esteve presente sempre em Santa Cruz, no Sauê, em Barra do Saí também, onde ocasionou alguns problemas, né? Independente de ser sábado, domingo, qualquer horário, ele estava lá, o Rodrigo, dando total suporte aquelas pessoas ali necessitadas. A Naciene também, que também deu todo o suporte, o nosso prefeito que esteve presente sempre com a gente, então quero deixar aqui esse agradecimento, mas em especial mesmo aos moradores e comerciantes de Coqueiral, de Sauê, de Santa Cruz, de Guaraná também, creio que foi da mesma forma. Então, só isso, vereador Leco, obrigado pela oportunidade. Encerrada a fala, então, do vereador Leco, com a palavra a vereadora Mônica Cordeiro. Boa noite a todos, mais uma vez, público presente, colegas vereadores, quem nos assiste pela Rede Mundial de Computadores, senhor presidente. Hoje, 3 de novembro, é celebrado o Dia da Instituição do Direito do Voto da Mulher, no Brasil. Uma intensa luta que durou mais de 100 anos. O exercício dos direitos políticos da mulher foi introduzido em 1932, com a aprovação do Código Eleitoral. E em 3 de maio de 1933, na eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, a mulher brasileira, pela primeira vez, em âmbito nacional, votou e foi votada. Com a consolidação da participação feminina nas eleições, a mulher passou a conquistar cada vez mais seu espaço no cenário político brasileiro. Hoje, há mulheres em todos os cargos eletivos, além da presidência da República, exercem mandato 2 governadoras, 11 senadoras, 45 deputadas federais, 134 deputadas estaduais, 656 prefeitas e 7.653 vereadoras. Nesse dia, que representa um grande marco em nossa história, faço votos de que nossas conquistas e avanços possam melhorar em definitiva a condição da mulher brasileira, de modo a lhe assegurar o pleno exercício de seus direitos na família, no mercado de trabalho, na sociedade, em todos os campos da atuação onde as mulheres têm se destacado. Por isso, elas vêm sendo cada vez mais reconhecidas pela competência, pela participação crescente e ativa em prol da coletividade e por contribuir para o aperfeiçoamento das instituições e o processo geral do desenvolvimento do nosso país. Cumpre enaltecer, pois as importantes vitórias alcançadas pela mulher brasileira, que sem dúvida tem sido obrigada
a enfrentar uma longa e difícil trajetória de lutas, entre as quais assume relevo histórico. Por exemplo, a experiência em defesa do legítimo direito de votar, bem como a difícil missão de conciliar suas diversas atribuições cotidianas, como ser mãe, esposa, dona de casa, trabalhadora, sem jamais perder sua ternura. Evidentemente, ainda há muito por fazer em benefício das mulheres no Brasil. Pela definitiva afirmação de seus legítimos direitos, pelo amparo a causas como o combate à violência e à discriminação, pela igualdade de oportunidades e garantia de melhores condições no mercado de trabalho, pela adoção de medidas em benefício da saúde da mulher, como, por exemplo, a concretização do direito do parto humanizado e ao rápido diagnóstico de tratamento do câncer de mama. Por fim, ressalto que a construção de uma sociedade mais justa e o desenvolvimento do país dependem dessa consciência, conferindo-se, então, a devida prioridade a projetos, ações sociais, políticas públicas, investimentos e demais medidas relacionadas à condição da mulher e ao atendimento de suas principais necessidades e reivindicações, como, por exemplo, o projeto de lei a ser apresentado hoje nessa Casa, 63, de autoria do Poder Executivo Municipal, que prevê a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a qual merece ser aprovado por essa Casa de Lei. Por hoje é só. Meu muito obrigado. Boa noite a todos. Com a palavra o vereador Fábio Machado. Permissão para falar da bancada, senhor presidente. Concedido. Eu gostaria de parabenizar o vereador Valmicose pela passagem do seu aniversário. Que Deus te dê muitos e muitos anos de vida, meu irmão. Muitas bênçãos para você. Eu acompanhei aqui atento, né, a fala do vereador Leco e dos que apatearam em relação ao problema das chuvas. Há mais ou menos uns 4 a 5 anos, a galeria do bairro de Fátima, vereador Leco, ela não transbordava. Recentemente, a atual administração, lá no final da galeria, mais ou menos na altura do bairro Clemente, bairro Portelinha, foi lá e fechou a galeria. Foi lá e colocou manilhões fechado. E na ocasião da obra, nós estivemos lá e falamos com eles que esse problema iria acontecer, de fechar a galeria. A experiência prova que não daria certo fechar a galeria. Colocar manilhões fechado ia trazer um imenso problema para os moradores. E causou. Tudo bem que a chuva foi no nível acentuado, mas a tendência é essa, é de cada vez mais a chuva vir mais forte. Isso são os estudos que dizem isso. A obra de abertura da galeria e até de fechamento para fazer uma rua, não sei, o que poderia ser feito, foi estudado durante anos e, infelizmente, toda vez que se apresentava um projeto, os especialistas diziam assim, olha, não faz dessa forma, porque se fechar a galeria, vai voltar. A água não vai dar vazão e vai voltar. Foram lá mesmo assim e colocaram cerca de 7 a 10 manilhões e fecharam a galeria. Fecharam assim, porque ela é aberta, não sei se o senhor conhece, deve conhecer, ela é aberta em toda a extensão dela. No final dela, ela ficou fechada. Os manilhões foram colocados fechados. Então, a água não conseguiu vazar e voltou. Aí tinha mais ou menos uns 4 a 5 anos, me corrijam até se eu estiver errado, né, um dos moradores lá, o Adilson, está aí, não enchia as casas de água. E agora, dessa vez, voltou, encheu as casas de água. Ali na casa do policial civil Aleixo, onde o vereador Fábio falou, eu estive com ele. Teve um rapaz lá chamado Giovanni, perdeu todos os móveis da casa, só salvou, acho que salvo engano, a geladeira dele, mas perdeu tudo. Ele mencionou isso, que não acontecia de encher há uns 5 anos, e foi avisado que isso aconteceria. Então, o que eu penso é que, lógico, a prefeitura tem que estar atenta a essa questão das chuvas, mas ouvir um pouco também os moradores.
porque a obra estava sendo feita, os moradores foram lá, alertaram. Quem conhece a realidade da comunidade, do que acontece ou não acontece, é o morador, que ele mora ali do lado do valão, ele sabe como que funciona, como funcionava. Antes o valão enchia, porque lá na Avenida Demócrito Moreira, para baixo da Imetame, lá para baixo do presídio, trafegava veículo para Coqueiral e passava por ali. Quando inaugurou o asfalto, a rodovia Primubit, que liga Aracruz a Coqueiral pelas aldeias, a prefeitura foi lá na Demócrito Moreira e abriu uma ponte que tinha lá, umas manilhas, abriu, arrancou tudo, que inclusive deve estar assoreado de novo. Arrancou. Só que veio cá em cima agora, na altura da Portelinha e do Clemente, e botou os manilhões. Então não adianta, é uma obra que eu não sei o valor que gastou, mas que está muito claro que vai ter que ir lá e abrir de novo. Ou seja, é mais uma obra feita que não vai ter, eu, no meu entender, não sou engenheiro, na minha humilde opinião, e ouvindo os moradores dali, entendo que vai ter que ser desfeita. É a mesma história da de Jacobembo, vereador Lúcio, que recebe 2 manilhas de 60 e vaza com uma. Se você recebe com 2 manilhas de 60, você não pode dar vazão com uma manilha de 60. Então, é um caso parecido, semelhante. É a minha humilde opinião, eu acho que o secretário de obras deve voltar lá, reavaliar essa obra, né, porque daqui a pouco a chuva vai arrancar tudo. Né, numa próxima chuva, que não venha tão cedo, como Vossa Excelência falou, mas os estudos mostram que a cada 5 anos acontece uma chuva dessa, isso não tem jeito, isso aí são os especialistas que dizem, né, pode acontecer de novo. E ali atrás da arca, por baixo ali da arca, toda a rede fluvial, ela deságua na Baixada, ali no bairro de Fátima, por trás aqui da prefeitura, por trás não, na verdade, na frente da prefeitura, né, aquela baixada ali. E a rede da arca, elas são manilhas de 60, e a rede fluvial da rua é manilha de 40. Também não vai dar conta. Então, se eu não me engano, o Odilson, que é o diretor da arca, já se colocou à disposição, se a prefeitura, não sei se é legal, fazer uma parceria, a arca auxilia, inclusive, com valores ou com material, para trocar a rede das ruas ali do bairro de Fátima. Porque, além dessa questão desta casa, do muro que o vereador Fábio colocou, tem essa questão das manilhas, que toda a rede fluvial joga ali para baixo. Pega uma parte do Segato, pega ali atrás do posto Trevão, né? Pega ali da arca e joga tudo ali para baixo, inunda tudo. E o pior, o que o vereador Fábio Neto colocou, eu não sei de qual, né? Lá os moradores falaram, mas não vou falar aqui porque eu não tenho como provar de onde seja, mas lá os moradores falaram. Tem alguma oficina ou lavador que está jogando resíduo de óleo na rede fluvial, o que é um crime ambiental. A casa do policial civil Aleixo, ninguém aguentava ficar dentro da casa dele, de catinga de óleo mesmo. A gente fez a visita lá e nas paredes, passamos a mão na parede, óleo mesmo, a gente está liso o chão. Então, assim, é uma coisa que a Secretaria de Meio Ambiente também tem que fazer uma vistoria nos lavadores, oficinas ali da Redondeza, porque alguma daquelas oficinas está jogando resíduo de óleo na rede fluvial. E aí o morador que está falando. E aí, isso é um crime onde que os moradores sofrem com isso, além da enchente, com essa questão do óleo. O vereador Fábio estava lá comigo, tinha uma cadelinha, né, que estava com as patas tudo preta de óleo. E a orientação que nós damos aos moradores, até como fiscais das ações do Executivo, contabilizem os danos e entra com processo administrativo na administração, pedindo ressarcimento dos danos. Permite uma parte, vereador? É o que a gente pode orientar. Pois não, vereador? Não, só para deixar claro uma coisa, e assim, fica aqui o pedido direcionado ao vereador Leco, que é líder do governo nessa casa, da seguinte forma: ninguém tem culpa, a chuva realmente é um fator que a gente não consegue interferir, e não consegue mesmo, né? Chover 384 milímetros em 3 ou 4 horas realmente é algo até demais. Mas, porém,
nos mostrou vários defeitos, vários problemas, como também nos mostrou em dezembro passado. Estamos chegando em dezembro agora. Que não possamos chegar em dezembro de 2015 com os mesmos problemas. Só fica aqui esse pedido do vereador. Vereador, permite uma parte. Quero dizer também que, na hora do temporal, mais ou menos às 6h30, estava chovendo forte ainda, eu estive no local lá, no início lá da final do Bela Vista, ali, início da Portalinha. E, realmente, a chuva foi um pouco exagerada. Mas isso é previsto acontecer. Como diz, desde que o mundo é mundo, isso acontece. Aí, eu entendo e concordo com o vereador. Naquele final, ali de uns 100 metros até onde foi feito aquele manilhamento, precisa de melhoria ali. Se melhorando aquele pedaço, pelo menos, podemos evitar um transtorno grande para a população imensa que está para trás, no caso. E a vazão está pequena, há possibilidade de fazer tem condições, há espaço para fazer uma saída pela lateral, baixar mais que nível, sim. E no outro dia de manhã eu estive lá, voltei logo cedo, porque à noite só via água passando mesmo, parece uma cachoeira. Então, os pessoal da empresa chegaram lá e realmente os moradores falaram isso aí que você falou, que realmente eles questionaram isso aí, que quando a empresa vai fazer uma obra, tem que ouvir mais a população, que a população está presente, sabe o volume de água que passa, e eles se comprometeram a refazer o que foi desmanchado lá, pelo menos naquele momento, e fazer uma melhoria imediata, porque deve vir mais chuva pela frente aí, e a gente está aqui contando que isso seja feito uma melhoria ali imediatamente, porque podemos ter transtorno pior ali. Concede uma parte? Muito obrigado. Vereador Renato. Com relação mesmo à fala de Vossa Excelência, é uma questão pontual. Vossa Excelência traz esta casa a preocupação com o valão do bairro de Fátima. Isso nós já temos essa preocupação, isso todo mundo sabe que isso já ocorre há 12 anos e ninguém faz nada, nenhuma administração faz nada. O problema é que entra gestor, sai gestor e aquela obra não é realizada. Então, essa que é a preocupação nossa, que quando falo das prevenções, inclui também o bairro de Fátima. Então, nós temos que ter esse mecanismo, sabe? Até próprio nas reuniões temáticas do Orçamento Cidadão, isso ali é o primeiro ponto a ser discutido quando a comunidade é chamada, é aquela questão do valão do bairro de Fátima. Então, eu reitero, nós temos que trabalhar a prevenção. E ali é um ponto nevrálgico. Ali é complicado. A quantidade de gente que mora ali no entorno é muito grande. Então, mais uma vez, fica esse pedido. Só encerrando minha fala, senhor presidente. Então, o que fica de exemplo para nós desta chuva, e eu penso que o vereador Lúcio falou de uma chuva de 100 milímetros, né, na fala dele. Essa foi de mais de 300 milímetros, mas tem que olhar, porque ali no bairro de Fátima, a situação é grave. E no passado, a experiência mostrou que, se ficar obstruído, acontecerá isso várias vezes. Então, em relação às melhorias que a empresa ficou de voltar a fazer lá, vereador Renato, que ela reveja até a questão da abertura das manilhas, porque, senão, pode acontecer de novo. E é lamentável porque a quadra do Caique está interditada, vai fazer mais de 2 anos. Era a quadra que recebia o pessoal quando desabrigava lá de baixo. Então, assim, é bem complicado. É isso que eu penso que nós devemos, né, fazer como trabalho, né, os moradores aí do bairro de Fátima que estão aí na sessão, né, a nossa orientação naquele dia foi essa, e permanece, contabilizar os prejuízos e entrar com processo administrativo na prefeitura, o pedido dentro da prefeitura. No caso negativo, aciona o Poder Judiciário, mas o que pode ser feito, e nós aqui como vereadores, o que podemos fazer também, o que está ao alcance da Câmara, o que não é muito, porque, né, nós temos,
né, o poder de legislar, de fiscalizar, mas de executar nós não temos, né, fica a nossa parte, senhor presidente. Obrigado. Passando para a fase das lideranças. Cada líder tem 5 minutos sem apartes. Com a palavra, vereador Paulo Neres, líder do PMDB. Dispensado com a palavra, vereador Eliel, líder do PP. Dispensado com a palavra, vereador Leco, líder da Solidariedade. Dispensado com a palavra, vereador Lula, líder do PT. Dispensado. Convido a primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. 82ª sessão ordinária, 3 de novembro de 2014. Adei Antônio Lozzi. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Eric Cabral Moço. Fábio Machado. Presente. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênesis Rapinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos. Lúcio Zanol. Presente. Mônica Cordeiro presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Coser. Presente 17 vereadores. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação em plenário. Projeto de Lei 062/2014, que cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, Fundec, do município de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 063/2014, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 064/2014, altera a Lei 3.444 de 2011, que dispõe sobre o Programa Aluguel Social. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 053/2014, estabelece prioridade nas consultas médicas e exames de saúde para pacientes com idade igual ou superior a 60 anos, para portador de deficiência física, mental e gestante. Autora, vereador Alexandre Manhães. Projeto de Lei 054/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público na localidade de Santa Rosa, do município de Aracruz, de autoria da vereadora Rosane Machado. Projeto de Decreto Legislativo 044/2014, concede título de cidadão aracruzense, de autoria do vereador Alexandre Manhães. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 038/2014, com substitutivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a realização do Campeonato de Futebol Amador do município de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 055/2014, com emenda modificativa, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Política sobre Drogas do município de Aracruz, CMPDA. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 057/2014, com substitutivo, dispõe sobre a alteração da Lei 3.536, de 13 de dezembro de 2011. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 061/2014, dispõe sobre a criação de cargos de agente de sistema de segurança e supervisor de segurança na forma da Lei 2.994 de 2007, do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Autor, Poder Executivo Municipal. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 018/2014, com substitutivo, altera o caput do artigo 3º e insere o parágrafo 1º e 2º ao artigo 3º da Lei 2528, de 30 de dezembro de 2002, que institui no município de Aracruz a contribuição para custeio de iluminação pública, previsto no artigo 149-A da Constituição Federal. Autor, vereador Paulo Neres. Projeto de Lei 036/2014, com substitutivo, dispõe sobre os procedimentos para aprovação de projeto de regularização fundiária urbana, também de autoria do vereador Paulo Neres. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Leco. Gostaria de pedir inclusão em pauta para apresentação em plenário do projeto de lei número 065/2014, de autoria do Executivo, no qual estabelece critérios para a transferência de áreas públicas dos centros empresariais do município de Aracruz a particulares e da outras providências. Gostaria de pedir inclusão em pauta para apresentação em plenário do projeto de lei número 066/2014, de autoria do Poder Executivo, em caráter de urgência, senhor presidente, no qual dispõe sobre a alteração de zoneamento urbanístico na localidade denominada Barra do Riacho, em Aracruz, Espírito Santo. Pedido de Vossa Excelência regimental, submeta ao plenário. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de inclusão em pauta do projeto 06...
065 065 e 066. E 066 de 2014, 066 sendo esse em caráter de urgência a pedido do Executivo. Então, os projetos de lei 062, 63, 64, 65 e 66 de 2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. 53 e 54 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, e o projeto de decreto legislativo 044/2014 são encaminhados às comissões. Senhor presidente, só em tempo, eu sei que está na fase de encaminhamento das comissões, mas detecto aí no projeto de lei 064, e aí a comissão que vai analisar ele, que fique atenta, no projeto de lei 064, no artigo 2º, o artigo 2º, parágrafo 2º, está escrito as moradias de alto riso. Eu acho que a palavra riso deve ser risco, né? Então, ficar atento aí às comissões, já para que seja feita essa correção. Obrigado, senhor presidente. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 038/2014, autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a realização do campeonato de futebol amador no município, de autoria do Poder Executivo. O parecer da Comissão de Justiça é favorável com substitutivo. Em discussão o parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável com substitutivo. Em discussão o parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão substitutiva ao projeto de lei 038/2014. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Fábio Machado. Senhor presidente, este projeto de lei fora tirado de pauta na última sessão em decorrência de uma lei federal. O vereador Leco poderia explanar um pouquinho para nós por que este projeto volta à votação? Claro, claro. Vereador Fábio Machado, em relação à lei 13.019, uma lei federal de julho de 2014, ela passou a vigorar naquele dia que iria ser votada em primeiro turno. Só que, muita coincidência, chegou uma medida provisória, na verdade, prorrogando por 360 dias os efeitos dessa lei. Muito bem, os efeitos dessa lei. Por isso, ela dá condições desse projeto seguir adiante do jeito que está. Tá. Obrigado. Eu só gostaria, senhor presidente, eu não sei nem se seria neste momento ou se seria num outro momento, e aí foi apresentada uma emenda supressiva ao projeto de lei do Recanto do Ancião, que eu não sei se o vereador Fábio Neto não participou da última sessão, eu até comentei isso com o vereador Fábio Neto, ele, não sei, entendeu juridicamente, não sei o que o senhor entendeu. Na realidade, vereador, eu estive até com a assessoria dessa casa, externando minha preocupação justamente porque a emenda supressiva, ela ficou, no meu entender, um projeto acéfalo. Então, quer dizer, você tira a destinação da verba para uma instituição, então, da forma que, da nova redação agora dessa norma federal, então, eu até discuti lá na assessoria desta casa, justamente isso. Vamos suprimir o repasse. Esse dinheiro vai ficar onde? Entretanto, dentro do nosso regimento, não há possibilidade de recurso quanto à decisão da mesa diretora ou do plenário. Então, seria interessante que o governo, ao analisar o projeto, sancionar ou vetar, que tivesse a cautela, porque, no meu entendimento, lógico, entendimento pode ser diverso da assessoria jurídica, que não há problema, mas ficou a emenda supressiva. Para onde vai o dinheiro de fundo a fundo? Para a Fundação Bom Senhor. Retira a Fundação Bom Senhor, fica onde? Fica no LIBO? Então, ficou essa preocupação da emenda, justamente, e agora, com a nova medida provisória que prorroga por 6 meses, quer dizer, poderia esse projeto voltar e destinar efetivamente para a Fundação aquele repasse de custeio. Então, ficou, quando eu conversei com Vossa Excelência, eu estenei essa preocupação. Mas, enfim, o nosso regimento não foi possível, né, não tem mecanismo jurídico para que possamos fazer os recursos. Entretanto, fica esse pedido ao Executivo, que ao analisar se sanciona ou não, que devolva, não sei qual vai ser a forma correta, devolver, porque com a emenda supressiva, entendo que o dinheiro não ficou, esse repasse ficou para quem? A parte, vereador Fábio Machado. Na verdade, vereador Fábio Neto, a verba vai ser destinada para o Recanto do Ancião, que existe na dotação orçamentária, né? Na verdade, o Executivo está pedindo autorização aqui para nós. Naquele momento, a gente, na verdade, sabendo a necessidade do Recanto do Ancião, né? A gente quis, na verdade, evitar, vamos dizer assim,
que desse algum problema na questão da formatação do projeto do jeito que estava, porque não estava atendendo aquela lei federal 13.019, né? Por isso que foi feito a emenda supressiva. Mas o que acontece? Existe a dotação lá orçamentária e, na verdade, essa verba irá para o Recanto do Ancião, isso é certo, e, na verdade, precisa para ontem, né? Essa verba ser para lá. A nossa preocupação, vereador... Só para completar, quanto à destinação, o senhor não tenha dúvida que já está tudo programado, tudo certinho, nós autorizando essa verba para o Recanto do Ancião. Com a lei agora dando esse prazo para entrar em vigor, eu imagino que o ideal seria estar vetando e mandando um novo projeto, autorizando aí para o recanto. Porque o projeto, como que o prefeito vai, com a lei, ele teria que estar cumprindo a lei. A lei pede fazer o chamamento, entendeu? Na tomada de preço, para estar dando condições. Esse meu raciocínio justamente converge para o pronunciamento de Vossa Excelência. De que forma? Existe uma verba que foi repassada para o município de Aracruz para executar programas sociais. Ela vem destinada à Secretaria de Desenvolvimento Social. A Secretaria, na rubrica, ela tem os elementos de despesa, ela tem que dizer, olha, isso aqui eu vou mandar para aquilo. Então, quando esta casa suprime aquela destinação do Recanto do Sião, vai para onde? Porque só tem dois caminhos, né, vereador? Ou essa casa autoriza, agora que essa lei voltou, autoriza aí para o Recanto do Ancião, ou ele vai usar de fazer o chamamento da tomada de preço, que vai ser mais complicado e vai, acho, demorar mais do que se mandar um novo projeto. Nós temos consciência da necessidade dessa verba para o Recanto. A minha preocupação é que fica suprimindo a destinação da instituição, porque nós temos outras instituições. Vai ficar na conta da Secretaria? Para onde nós vamos mandar? Até mesmo por questão fiscalizatória desta casa. Esse dinheiro foi destinado para o Recanto do Sião, que é o objetivo do fundo a fundo. Na verdade, vereadora, a questão ali do chamamento, né, público é uma situação que a gente pode discutir. Eu sugiro até a suspensão por 5 minutos, senhor presidente. Mas, vereador, não tem outra instituição com outra finalidade, vamos dizer assim. Você está entendendo? Tanto que, se fosse atender aquela lei 13.019, não haveria necessidade de fazer chamamento público, né? Porque não existe outra instituição com outra finalidade a não ser Recanto do Ancião. Entendeu? Só mesmo para exemplificar, por exemplo, na análise desse projeto que nós estamos a votar. Se eu retirar aqui que vai para a Liga de Futebol, os R$20 mil, se eu não coloco no texto da lei, eu vou mandar para quem? Não, então, esse daí, por isso que foi pedido retirar de pauta para discutir lá atrás. Eu só queria... Mas é porque aconteceu, porque já voltamos segundo turno, naquela oportunidade da sessão anterior. Só queria, com respeito aos dois nobres pares dessa Casa de Leis, com respeito às opiniões de Vossa Excelência, mas cumprindo com a minha prerrogativa de presidente, eu não costumo muito fazer isso, mas nós temos que nos ater ao 38. E aí, vereador Leco, eu queria até assim sugerir a Vossa Excelência, o projeto do Recanto do Ancião não está em pauta, então assim que a gente possa talvez discutir posteriormente a sessão, e aí se for de comum acordo de todos, que a gente então mande uma mensagem ao Executivo, para que ele analise de fato, antes de sancionar o que ele vete, mande outro, enfim, aí a gente define depois, para que a gente possa discutir no momento oportuno essa questão e a gente possa transcorrer com o segmento da pauta. Se vocês me permitirem. Eu puxei o assunto justamente por causa dessa preocupação da forma que foi feito, e tendo em vista a medida provisória, né, que se acerte. Mas só essa preocupação de não haver realmente o atraso do repasse do Recanto do Ancião. Ok. Então, continue em discussão substitutiva ao projeto 038/2014. Não havendo mais discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 038/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, com substitutivo. Projeto de lei 055/2014, vereador Fábio Neto. Trata o projeto de lei 055, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Política sobre Drogas de Aracruz, CMPDA e da Autos Previdência. Analisando o projeto, senhor presidente, no artigo 3º, inciso 2º, o texto da lei diz o seguinte: 5 representantes titulares e 5 representantes suplentes de órgãos e entidades não governamentais. Entretanto, a norma não indica, em relação à paridade, que nós temos que ter 5 do Poder Público
e 5 da sociedade civil. Não traz a indicação dos órgãos que serão, da composição desse conselho. Então, faço um requerimento a esta Casa, com base no artigo 115, adiamento da discussão por 3 dias, até convocar o secretário de Ação Social para que, concernente à secretaria aqui, para que indique, fica melhor, porque nós não podemos indicar, porque tentei fazer uma emenda, mas vejo que não é possível por esse vereador. Então, que a secretaria já indique. Então, faço um requerimento de adiamento por discussão por 3 dias, para na próxima sessão podermos votar. Pedido de Vossa Excelência Regimental. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado adiamento e discussão do projeto de lei 055/2014 por 3 dias, solicitado pelo vereador Fábio Neto. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei 057/2014 dispõe sobre a alteração da lei 3.536, de 13 de dezembro de 2011, de autoria do Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável com substitutivo. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão substitutiva ao projeto de lei 057/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 057/2014, com substitutivo do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 061/2014 dispõe sobre a criação de cargos de agente de sistema de segurança e supervisor de segurança, na forma da Lei 2.994 de 2007 e do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 061/2014. Continua em discussão. Vereador Fábio Neto. Senhor presidente, deixei para manifestar na fase do debate desse projeto. Trata-se do projeto de lei 061/16/10/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, cuja matéria é a criação de 31 cargos de agente de sistema de segurança e 4 cargos de supervisor de segurança para a contratação de intermédio de processo seletivo, o que implicará em contratação temporária. Data vênia, o anexo 1 do projeto de lei remete funções a serem exercidas permanentemente, haja vista se a segurança pública é atribuição contínua dos órgãos públicos. A Constituição Federal, em seu artigo 37, 9, prevê que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Muito embora haja na Lei Municipal 2.994/2007, que dispõe sobre contratação por tempo determinado, a previsão de contratação de pessoal para manutenção dos serviços de vigilância não é possível caracterizar tais serviços como temporários, a partir das atribuições dos cargos previstos no anexo 1 do presente projeto de lei. Também não é possível a apresentação, senhor presidente, de emenda ao presente projeto, no sentido de inserir os cargos na estrutura organizacional do município e realizar concurso público, pois se assim o fizermos, estaremos criando atribuição para o Executivo que é vedado por lei. E o ingresso nos quadros de serviço público permanente somente se dá por meio de concurso, conforme preconiza o artigo 37, 2 da Constituição Federal. Assim, senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a segurança coletiva é atividade permanente e sistemática dos entes públicos, não há por que se falar em contratação temporária, tampouco em processo seletivo para essa finalidade. Desta forma, senhor presidente, senhores vereadores, encaminho meu voto contrário ao projeto, justamente porque nós estamos ferindo um princípio constitucional do concurso público, que é a cláusula pétrea da Constituição Federal. Continue em discussão. Pelo voto, senhor presidente. Vereador Leco. Respeitamos a opinião do vereador Fábio Neto, mas é um projeto que passou pela Procuradoria Municipal, foi analisado nas comissões, na Comissão de Justiça, aqui dessa Casa de Leis, e não foi visto nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma ilegalidade. Por isso, eu peço aos meus pares que acompanhem de forma positiva a votação desse projeto de lei número 061. Continue em discussão. O entendimento jurídico, senhor presidente, ele é diverso, ele é amplo, podemos ter 2 vias. No meu entendimento, ele é inconstitucional. Por isso que eu voto contrariamente ao projeto. Continue em discussão.
Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 061/2014, com voto contrário do vereador Fábio Neto, de autoria do Poder Executivo Municipal. Votação em segundo turno. Projeto de lei 018/2014, altera o caput do artigo 3º e insere os parágrafos 1º e 2º ao artigo 3º da Lei 2528, de 30 de dezembro de 2002, que institui no município de Aracruz a contribuição para custeio da iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Autor, vereador Paulo Neres. Parecer da Comissão de Justiça é favorável com substitutivo. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável com substitutivo. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o substitutivo ao projeto de lei 018/2014. Senhor presidente. Vereador Fábio Neto. Só mesmo para parabenizar o vereador Paulo Neres, pela iniciativa que teve em retirar o artigo que falava da tributação dos lotes não edificados como contrapartida para a isenção dessa contribuição na ação pública. Fico aqui meus agradecimentos, que foi até um pedido deste vereador na reunião que nós tivemos nesta casa, que então fica aqui o meu voto favorável ao projeto e com essa análise que eu faço em razão ao vereador Paulo Neres, que teve a sensibilidade de retirar o artigo que dava a tributação aos imóveis não edificados como compensação. Continue a discussão. Senhor presidente, vereadores, público presente. Senhor presidente, apenas para deixar claro para o público presente, para quem nos acompanha na rede, esse projeto ele dá isenção na taxa de iluminação pública para mais de 12 mil pessoas em nosso município, senhor presidente. Em épocas difíceis, essa casa coloca para este plenário apreciar uma lei de tamanha importância. Devido a isto, eu solicito, eu peço os votos dos meus pares favoráveis a esse projeto. Muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 018/2014, de autoria do vereador Paulo Neres, com substitutivo. Projeto de lei 036/2014, dispõe sobre procedimento para aprovação de projeto de regularização fundiária urbana, de autoria também do vereador Paulo Neres. Parecer da Comissão de Justiça é favorável com substitutivo. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável, com substitutivo. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, substitutivo ao projeto de lei 036/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 036/2014, de autoria do vereador Paulo Neres, com substitutivo. Passamos à fase das comunicações. Com a palavra o vereador Adeir Lozzi. Senhor presidente, senhores vereadores, presidente, boa noite. Quero convidar os colegas vereadores para discutir o projeto de lei 048, que dá concessão de prêmio e incentivo ao servidor. Está marcado para amanhã, às 14 horas, aqui no plenário, com o secretário de Administração, Edmilson. 14 horas da manhã na Comissão de Justiça. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Lúcio Zanol. Senhor presidente, quanto à aprovação do projeto 038, que gerou essa discussão toda, né? Só fica aqui a preocupação deste vereador, e tenho certeza que o Executivo também já está bastante preocupado, a Secretaria de Assistência Social, com certeza.
O que acontece quando nós vamos aprovar algum projeto que seja algum repasse, subvenção, é que geralmente as entidades mandam os documentos faltando pouco tempo para se votar e fica naquele corre-corre, precisando até fazer de vez em quando algumas sessões extraordinárias. Então, esta lei, que foi datada em 31 de julho do ano passado, deste ano, melhor dizendo, e que foi prorrogada até 31 de julho do próximo ano, né? 31 de julho já está batendo as nossas portas, se pararmos para pensar o tamanho da lei que é. Ela tem 26 páginas, 86 artigos. Então, é preciso estudar bastante, porque a preocupação é exatamente se estas entidades não estiverem adequadas ao que diz realmente na lei, podem até correr o risco de ficar sem receber as subvenções. E entidades do tipo Lar São José, Recanto Feliz, Recanto do Ancião e tantas outras que precisam, sem a subvenção do município, fecha as portas. Vereador, então, eu sei que não é permitido, senhor presidente, a parte nesse momento, mas só complementando a fala de Vossa Excelência, que para o próximo ano, como Vossa Excelência está frisando, e aí se tiver algum representante dessas entidades presente, ficar atento a essa norma, porque depois caracteriza até que tanto a Prefeitura, né, quanto a Câmara não quer fazer subvenção ou não possa fazer, ou tem que fazer de uma forma diferente, mas nós obedecemos à lei federal. Então, fique aí, porque eu até, a semana passada, conversei um pouco com o rapaz da Liga, o senhor, que na verdade não é mais da Liga, mas é da arbitragem, que é o Adailson, e ele ficou extremamente chateado, porque o projeto tinha sido tirado, expliquei a ele. Então, né, que fique aí o exemplo já para o próximo ano, porque o ano que vem tem de novo, para que isso não ocorra, né, e que eles, às vezes, fiquem sem a subvenção. Não é uma questão da Prefeitura de Aracruz e nem da Câmara, só a forma que vai ter que ser feito que será diferente. Sim, e quando eu puxo a responsabilidade para a Secretaria de Assistência Social, é porque muitas das subvenções, quase todas, partem dali mesmo, né? E a preocupação é esta, porque recai sobre esta casa, né, todo e qualquer ato que a gente vai buscar em cima da lei e recai sobre esta casa, às vezes, uma insatisfação da sociedade. Então, que a secretária possa convocar a diretoria de cada associação, fazer uma reunião, mostrar a lei, dar cópia da lei, estudar juntos isso aí, para que não haja dificuldade no entregar a documentação para receber as subvenções. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Beto Vieira, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, boa noite mais uma vez. Eu só gostaria de falar a respeito do projeto de leis número 061, que dispõe sobre a criação de cargos de agente de sistema de segurança. São 31 vagas de agente de sistema de segurança com um salário de R$ 1.174,60 e 5 vagas de supervisor de segurança com um salário de R$ 1.350,79. Mas eu fico, gostaria que a secretaria que montou esse projeto, na realidade o executivo, que fica atento, assim, pelo menos no prazo do edital dessas inscrições, porque eu vejo aqui no artigo 3º que é imprescindível para inscrição no processo seletivo a apresentação de laudo emitido por psiquiatra, constando que o candidato está apto a exercer a atribuição de acordo com o edital. Então, eu fico preocupado, sim, que se atente no prazo, porque para a gente conseguir marcar uma consulta com um clínico geral, que é bem mais fácil, já é uma dificuldade, com o psiquiatra o tempo é bem mais curto, é mais difícil, então só que eles fiquem atentos a respeito dessa situação. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima. Uma boa noite a todos, uma boa semana.